Atos 16, 16. Depois de nós lermos, eu peço, se você estiver com a sua Bíblia, deixá-la aberta. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, vamos orar. Nessa hora, Pai, nós ouvimos a Tua Palavra e agora nós queremos meditar na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos e ouvidos, que essa palavra possa dar fruto em nossos corações e que se torne vida novamente em nossas vidas, que todo mal caia e que somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós lemos Atos 16, do 11 ao 15, e nós vimos que, mediante a ação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, junto com a sua comitiva missionária, na sua segunda viagem missionária descrita na Bíblia, de 3 viagens missionárias e de uma viagem para Roma, na qual ele foi preso, o apóstolo Paulo, que tinha intenção de continuar pregando na Ásia, onde ele já havia aberto a igreja, o Espírito Santo o impediu e o mandou ele ir para a Europa, para a Macedônia, para o lugar que nós conhecemos hoje como Grécia. Ele estava na Turquia, o lugar que nós conhecemos hoje, e o Espírito Santo falou que ele tinha que ir para a Europa, para a Macedônia. Assim ele atendeu ao chamado do Espírito Santo, e na Macedônia, o primeiro lugar relatado na Bíblia, que eles começaram a pregar e levar a mensagem de Deus, foi ali na cidade de Filipos. A cidade de Filipos ficava a cerca de 15 quilômetros do porto, pois eles tiveram que atravessar o mar Egeu de navio, e ali
eles levaram, compartilharam a palavra de Deus nessa grande cidade de Filipos, uma cidade tão importante que era uma colônia romana. E o que significa que era uma colônia romana? Que era uma cidade formada como a cidade de Roma, que guardava os preceitos da cidade de Roma. E ali, então, a primeira pessoa a se converter diante da mensagem que Paulo e Silas, e mais a sua comitiva que tinha Timóteo e Lucas, levavam a palavra de Deus, foi Lídia. Ela creu, o Senhor abriu o coração dela, não porque ela era especial, mas porque ela estava disposta a abrir o seu coração, porque Deus sempre vai agir em resposta à nossa fé. E aí então, ela e toda a sua casa foram batizados. E ali então, o apóstolo Paulo e Silas e sua comitiva ficaram ali por mais dias, por muitos dias. A Bíblia não relata quantos dias, porque a Bíblia não é um livro histórico, científico, jornalístico, é um livro de fé, e relata algumas coisas para nós. E então, eles indo naquele lugar de oração, porque não tinha uma sinagoga dentro daquela colônia romana, e então eles tinham que adorar o Deus de Israel, o Deus dos judeus fora da cidade, ok? Porque não era permitido eles fazerem isso dentro da cidade. Eles estavam indo para aquele lugar dia após dia, e havia uma mulher que começou a seguir a eles, a perseguir a eles dia após dia. Uma mulher que tinha um espírito maligno, um espírito adivinhador, porque o mal sempre se disfarça, o mal sempre quer nos persuadir, e mesmo, a Bíblia diz assim, mesmo que apareça para você um anjo de luz, examinai os espíritos, porque pode ser o inimigo, Satanás, o diabo, disfarçado para tentar nos enganar. Então por isso que a Bíblia diz, provai todos os espíritos, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é um espírito enviado por Deus, ou o Espírito Santo, ou é um anjo. Se não confessar que Jesus Cristo ressuscitou em carne, não é um espírito de Deus. E ali então Paulo sabia que aquele espírito maligno não era um Espírito Santo, não era um Espírito de Deus, não era o Espírito de Deus. Mas Paulo e Silas e toda a sua comitiva não queriam arranjar confusão, porque sabiam que aquela mulher era escrava de alguém, e ela dava muito dinheiro para os seus senhores, que eram dono dela, com a adivinhação. Mas o que aconteceu? Aquele espírito maligno, no versículo 17, começa a tentar fazer propaganda dele mesmo, em cima da ação de Paulo e Silas e da comitiva. O espírito maligno sabia que eles já tinham passado por cidades, e que Deus operava poderosamente através da vida deles, curando as pessoas, curando o paralítico, curando o cego, curando as pessoas que estavam doentes. Se necessário, você vai ver no Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo até ressuscitou um menino chamado Eutico. Assim o poder de Deus era sobre a vida deles, e o espírito maligno queria se promover através da vida deles, dizendo uma verdade, que eles eram sim servos de Deus Altíssimo, e que anunciava a salvação, mas não há, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Quando Deus criou a luz, Ele disse, haja luz, a Bíblia diz que Ele fez separação entre luz e as trevas. É tão simples que a gente acende a luz, e o que acontece com as trevas? Desaparece. E a luz sempre prevalece sobre as trevas. Pode ter uma luzinha que você consegue ver, no meio de uma grande escuridão, você consegue ver uma luz ao longe. E então o apóstolo Paulo, indignado, manda aquele espírito maligno sair daquela mulher em nome de Jesus, como Jesus nos mandou: vão por todo mundo, preguem o evangelho em meu nome, expulsarão demônios. E assim ele fez. Sai espírito maligno em nome de Jesus, e o espírito maligno saiu. E a primeira lição que a gente tira aqui da palavra de Deus para nós, é por mais que a gente venha para um lugar de oração, não quer dizer que a gente está isento do ataque do maligno lá fora. Por mais que a gente venha para esse lugar, e foi o Espírito Santo que preparou esse lugar, para nós estarmos aqui, como eu contei a semana passada, que eu e a minha mãe estávamos orando, preparando um lugar, para que a gente pudesse levar a palavra de Deus, para todas as mulheres que participam dos grupos de quarta e quinta, e também para seus familiares. E Deus preparou esse lugar, e Deus confirmou no coração da minha mãe o nome, que seria lugar de oração, através desse texto.
Não quer dizer que você, que eu, porque nós estamos vindo aqui, somos isentos dos ataques do maligno. Porque Jesus falou que o maligno, o mal, o diabo, o ladrão, está lá em João 10,10, veio para roubar, matar e destruir. E o mal sempre vai vir disfarçado. Lembra no princípio, quando Satanás se disfarçou de criação de Deus, uma serpente. O diabo nunca vai vir com chifre, com um tridente, com um rabinho pontudo, vermelho, nos atacar. Ele vai vir disfarçado. Mas nós conhecemos um fruto pela árvore, pelo aquilo que ele fala. E por isso também o Espírito Santo dá um dom, que é o dom de discernimento de espírito. E o Espírito Santo nos capacita a ver que aquilo não é de Deus. O nosso coração começa a arder. O nosso coração fala, tem alguma coisa errada. E então o apóstolo Paulo mandou aquele espírito maligno sair. E Jesus nos deu autoridade, como está escrito lá em Lucas 10,19, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano no mundo espiritual. Mas não quer dizer que o maligno não pode agir no mundo físico. E por mais que nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e podemos expulsar o mal, e podemos ter uma grande vitória, como o apóstolo Paulo estava tendo ali na cidade de Filipos, o mal fez com que houvesse uma confusão na cidade, porque o mal sempre vai querer causar confusão. E por isso você tem que discernir no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, onde eu estiver, onde nós estivermos, tem confusão, é o maligno que causou a confusão. Não quer dizer que é o maligno agindo diretamente nas pessoas, mas direto ou indiretamente, aquela confusão foi causada pelo maligno, porque nós vamos ver na sequência, que depois que o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, o que acontece? O que acontece é que os senhores, os donos daquela escrava, ficaram bravos porque eles perderam um grande lucro, eles perderam uma fonte que eles tinham de renda. Então o que eles fazem? Eles vão até a presença das autoridades da cidade, como colônia romana, havia ali como que prefeitos, vamos imaginar assim, pessoas colocadas ali para serem responsáveis pela ordem da cidade, e disseram que eles, sendo judeus, porque até então não havia uma divisão do cristianismo com o judaísmo, ok? Naquele tempo ainda não havia. Então para o Estado romano, quem falava que era cristão era uma seita, era um ramo, uma ramificação do judaísmo da época, e o judaísmo tinha a autoridade do governo romano para ter culto, mas também tinha certas regras, e como ali a colônia romana era fora da cidade, e aí eles acusam que aqueles homens, sendo judeus, estavam propagando ensinos dentro da cidade que era proibido para os romanos praticar e receber. E aí então por isso que eles rasgam as suas vestes, mostrando que eles estavam arrependidos diante dos seus deuses, daquilo que aqueles homens fizeram, que eles não tinham nada a ver. E aí então incitaram toda a cidade, toda uma multidão, para pegar o apóstolo Paulo, para pegar Silas. Eu não sei porque só Paulo e Silas e não toda a comitiva, mas a Bíblia diz que foi só os dois. Pegou Paulo e Silas, e aí então mandaram eles ser presos no cárcere. E aí então a segunda lição que eu e você aprendemos no texto é que por mais que a gente agora seja de Jesus, e por mais que a gente possa até estar falando de Jesus, não nos ausenta de problemas no nosso dia a dia. É uma utopia e é um grande engano a gente achar que é porque eu sou de Jesus, agora eu não vou ter mais problema, porque o próprio Jesus vai dizer que no mundo vocês terão aflições. Ou seja, no mundo vocês terão problemas. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu sou o Cristo, se eu sou o Senhor, se vocês me chamam de mestre e Senhor, e a mim, que sou mestre e Senhor, e sou o Cristo, me chamaram de Beelzebu, que é o principal, o maioral dos demônios, quanto mais a vocês. Se a mim crucificar, vão me crucificar e vão me colocar numa cruz, quanto mais vocês. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Jesus nos mostra qual é a nossa vitória sobre o problema. Jesus nos mostra qual que é a vitória sobre a dificuldade que nós vamos ter. Porque, como eu falei, o mal preparou essa confusão. E Deus, se Deus controlasse todas as pessoas, o mundo não estaria do jeito
que está. Sim ou não? Estaria do jeito que está? Então, o que nós precisamos guardar no nosso coração? Nós temos que guardar no nosso coração que a nossa vitória já foi feita na cruz. Jesus Cristo disse na cruz, nas 6 horas que ele ficou na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde, ele disse: está consumado. Foi a última palavra dele na cruz. Disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, está feito. Então a nossa vitória foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Por isso que nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor quer dizer que Jesus já venceu a nossa luta, a nossa guerra. Não é como o nosso time que a gente assiste, um dia ganha, outro dia perde. Não, nós já vencemos. Em quem? Em Jesus Cristo. E nós vamos ter problemas, dificuldades, as pessoas vão levantar mentiras sobre nós, mas a gente tem que saber que a nossa vitória não está em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. E a nossa ação não tem que ser contra essas pessoas, porque a Bíblia vai dizer lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores do mundo das trevas. A nossa luta não é contra os seres humanos, contra as pessoas que se levantam contra nós, mas a nossa luta é contra o mal que age através das pessoas e que fazem as situações ficarem daquele jeito. Então, se a minha luta não é contra as pessoas, adianta eu brigar contra essas pessoas? Nós vemos em algum momento o apóstolo Paulo e Silas brigando, batendo, xingando, no texto? Não. Nós vemos que eles foram presos, foram levados ao cárcere. Num cárcere mais, eles falaram assim, eles têm que ser colocados lá na solitária. Eles têm que ser colocados no lugar, no cárcere interior, está escrito lá no versículo 24. Com toda a segurança eles têm que ser presos lá no cárcere interior, eles têm que ser presos, têm que ser colocados, e ainda foram colocados com os pés no tronco, não foram presos só as mãos, com os pés no tronco, deitados no chão frio, né? Provavelmente cheio de ratos, cheio de bichos, de baratas, na escuridão. Mas ali então no versículo 25, aí o apóstolo Paulo e Silas nos mostram como que nós podemos vencer. Nós vamos ter luta sim, e eu não quero te iludir, você vindo aqui nesse lugar de oração, que tudo vai dar certo, que você vai chegar e vai tudo acontecer, como mágica, tudo vai acontecer para mim, para você, a favor. Não. Por mais que a gente esteja anunciando a palavra da salvação, por mais que a gente esteja operando sinais, prodígios, maravilhas, que assim eles fizeram, expulsando aquele espírito adivinhador, eles foram presos injustamente, foram chicoteados, mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, maltratarem e disserem todo tipo de engano por causa de mim. Jesus falou isso. Então eles sabiam disso, eles sabiam que eu era feliz, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado por sofrer pelo nome de Jesus. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu falava de Jesus para todo mundo. Na minha universidade, quando eu estava na universidade lá na UNAEP, e eu falava de Jesus para as pessoas, e todo mundo tirava sarro, todo mundo brigava comigo, de uma certa forma, né? Era visto como louco e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você é que diante de toda essa luta, aonde que a gente vai encontrar a vitória? Não num local. Lembra, eles estavam indo para um lugar de oração, mas a questão não é só ir para um lugar de oração, a questão é eu ser o lugar de oração. No versículo 25, Paulo e Silas, meio a tudo que eles sofreram injustamente, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam reclamando: Senhor, mas por que isso aconteceu comigo? Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? Sim. Injustamente? Sim. E Deus aprova isso? Não. Mas o que eles fizeram? Eles sabiam que a luta deles não era contra carne e sangue. Eles eram, Paulo e Silas, eles eram detentores do título
romano, de cidadão romano. Isso você comprava, e quando você tinha esse título de cidadão romano, quando alguém te prendia, você não poderia ser preso diretamente sem ser julgado. Você não podia ser chicoteado, ser maltratado. Mas eles não usaram disso na hora da prisão. Eles reivindicaram em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, porque Jesus Cristo diz assim: o reino de Deus está dentro de vocês, e o reino de Deus é tomado por violência. Ou seja, nós temos que entender que nós temos que usar de todas as nossas forças que nós temos para buscar esse reino. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com toda a tua intenção que você tem lá no fundo, com todo o seu sentimento, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, para entender, para buscar a palavra de Deus, e com todas as suas forças, e tudo aquilo que você puder fazer e tiver as suas mãos. Foi assim que eles fizeram. Eles clamaram, e não clamaram baixinho, porque os demais companheiros da prisão escutavam eles orando e clamando ao Senhor Deus, que criou os céus e a terra. O Senhor Deus, que é todo poderoso. Talvez eles escutaram a história de que Pedro, quando foi preso, e a igreja orava por ele, ele foi liberto da prisão milagrosamente, e Pedro foi bater na porta daqueles que estavam orando por ele, no lugar de oração que a igreja orava por ele. Talvez estavam lembrando dessa ocasião, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ali eles louvaram e adoraram ao Senhor, em nome de Jesus, amém? E aí então Deus move o mundo espiritual, e quando Deus move o mundo espiritual, isso vai refletir no mundo físico. E aí eu falo para você: por que o seu lugar de oração está abandonado? Por que o seu lugar de oração está esquecido? Por que você não entende que para nós a nossa luta e a nossa vitória está na intimidade, na comunhão com Deus? Que as lutas vêm sim, mas as lutas vêm, meu irmão, minha irmã, para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer, para fazer a gente entender que a nossa vitória está em Deus. E assim, quanto maior a luta, maior é a vitória. No versículo 26, de repente sobreveio um terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram as cadeias de todos. Todos aqueles que estavam presos, acorrentados pelos pés, pelas mãos, foram libertos. Não só o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas. Deus move o mundo espiritual de tal forma, até as pessoas que estão perto de nós, até as pessoas que estão sofrendo de nós, que podem não conhecer a Deus, vão ser libertas. Amém? Porque o Espírito Santo, quando veio sobre Jesus, e o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, ele veio para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí então o que acontece? Eles são libertos milagrosamente, e aí então todo mundo começa a sair da prisão, mas ali havia um carcereiro, e naquele tempo não importava qual fosse a história, você podia contar a melhor história. Se você era carcereiro e se fugiu algum preso, você era morto. Você e toda a sua família era morta e era responsabilizada pelo aquele ato, por aquilo que aconteceu. Você podia falar: não, mas apareceu um anjo aqui e abriu. Não, mas teve um terremoto e quebrou, abriu e destruiu a prisão. Olha só, não importa o que tinha acontecido, o carcereiro era responsabilizado. Então o carcereiro, vendo tudo aquilo, o que ele fez? Ele pegou a espada e ele ia se suicidar. Mas eu e você, nós temos que entender que por mais que Deus mova o mundo espiritual através de mim e você, se nós temos um amor para com Deus, e você vai sempre lembrar disso, porque sempre que você olhar para a cruz, nós temos que entender que primeiro o nosso amor de Deus é o maior, mas depois ele tem que refletir no amor para o próximo, que é da mesma significância. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo podia muito bem dizer: viu, você me prendeu, eu orei para o meu Deus, e agora você vai morrer. Bem feito. Mas aí é um crente carnal que não entendeu ainda a vontade de Deus, porque Deus amou todo o mundo, e como diz lá em 2 Pedro 3, se eu não me engano, versículo 9, Deus não tarda a sua promessa, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Então o apóstolo Paulo gritou em alta voz: não te faça nenhum mal. E o carcereiro estava em trevas. No versículo
29 diz que ele estava em trevas, porque ele pediu uma luz. Ele estava trêmulo, estava morrendo de medo. Porque quando a gente está em trevas, a gente está com medo, a gente não sabe para onde ir. Jesus diz assim: se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Vão cair num buraco. Então ele estava em trevas, ele estava pedindo uma luz, ele estava trêmulo, ele não sabia. Então ele olhou para Paulo e para Silas e falou: então, o que eu preciso fazer para ser salvo? De repente ele não pensou numa salvação maior, a salvação que a gente entende, uma salvação espiritual, uma salvação eterna, mas talvez estava pensando na salvação humana. O que eu vou fazer então? Não vou me matar, mas o que eu faço? Aí então, a gente tem que entender que Deus também, quando Ele move o mundo espiritual, Ele abre oportunidades para a gente falar para as pessoas de Jesus, que talvez nunca mais nós temos, porque as pessoas estão propícias para isso. E aí então eles respondem o famoso versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Espírito Santo tinha uma missão de salvar, não só a família de Lídia, mas todas as famílias de Filipos. Mas Deus só pode salvar aquele que responde ao apelo da graça, que responde pela fé, e a fé vem pelo ouvir. E ali então aquele homem ouviu. Aquele homem deu uma oportunidade, depois do versículo 32, para que o apóstolo Paulo e Silas pregassem o evangelho para toda a sua casa, para ele e toda a sua casa. E aí então, no versículo 33, diz que ele mesmo cuidou dos vergões, do machucado que havia nas costas, talvez na perna, na parte posterior, de Paulo e Silas, que estavam machucados por causa dos açoites que eles tomaram. E Paulo e Silas não perderam a oportunidade, porque se está lavando o vergão, o que precisa para lavar o vergão? O que precisa para lavar um machucado? Água. E se tem água, o que eu vou aproveitar para fazer? Para batizar. Então eles já aproveitaram a oportunidade. E aí então, a seguir no versículo 33, no final, ele foi batizado, o carcereiro e toda a sua casa. E aquele carcereiro que queria tirar sua própria vida estava sendo salvo. Porque quando a gente clama a Deus, quando a gente vive o lugar de oração, quando o lugar de oração está dentro de nós, não importa onde a gente esteja, não importa qual a dificuldade, não importa se a gente esteja aparentemente preso, mas a gente se coloca e clama de noite, amém? Porque o Senhor diz assim: aqueles que me buscam de madrugada me encontram. Não sei porquê, de madrugada talvez a fila seja menor, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Mas eles clamaram ali de madrugada, foram salvos, mas eles entenderam que eles tinham uma missão de levar o evangelho para todos, até para o carcereiro, até para aquele que tinha feito talvez o mal, prendendo eles. Não deve ter prendido muito bonzinho aquele carcereiro, mas assim ele ouviu e foi salvo, ele e toda a sua casa, e foi a segunda família salva naquele lugar. Porque a gente aprendeu a semana passada, que quando Lídia creu no Senhor e Deus abriu o coração dela, quando Deus abre o meu coração, eu tenho que responder com a fé, porque a fé sem obras e Jesus mandou: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O batismo é o começo. Não dá para dizer que eu creio em Jesus, que eu sei que tem que ser batizado e não sou batizado. É a carteirinha para entrar no clube. Foi o exemplo que eu dei a semana passada. Se eu quero entrar no clube, se eu quero ficar sócio, eu tenho que fazer uma carteirinha. Eu tenho que pagar uma taxa. Eu tenho que pagar talvez o título, ou uma taxa, ou as duas coisas, para entrar naquele clube. Jesus já pagou tudo por nós. Eu só preciso responder com a fé. Mas aí, se assim eu faço, eu preciso fazer a carteirinha, eu preciso ser batizado. E o batismo é o começo. Porque depois Jesus vai dizer: depois de ser batizado, o que vocês têm que fazer? Ensinem a eles a guardar, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado para vocês. Está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Então, o batismo é o começo. Foi o começo para aquele carcereiro, para sua casa. Todos foram batizados, todos os seus. E o que aconteceu no 34? Aquele carcereiro que estava tentando tirar a sua própria vida, levantando-os
levando-os para a sua própria casa. O carcereiro levou eles para a sua própria casa, pôs a mesa, serviu a eles, todos os seus, e manifestava com grande alegria por terem crido em Deus. Está faltando alegria? Estou com vontade às vezes de tirar minha própria vida? Está faltando lugar de oração e de louvor. Está faltando presença de Deus. Porque olha o resultado. Quando eu tenho louvor, quando eu tenho oração, quando eu tenho a palavra de Deus, porque eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram o Evangelho, que Deus me ama, que Deus me amou, qual que é o resultado? Grande alegria. E aquele carcereiro que fazia o mal, agora está fazendo o bem e estava cuidando deles. Não tem como eu também voltar-me para Deus e entender que as coisas de Deus, agora quem tem que cuidar sou eu e você. Nós temos que cuidar, nós temos que falar, nós temos que sustentar, todos nós juntos. Porque é uma resposta positiva para aquela alegria. Qual que é o preço dessa alegria? Qual que é o preço de uma alegria de um carcereiro que iria se suicidar e que sabia que a sua família ia ser morta? Por algo que ele não tinha culpa. Houve o terremoto, não foi culpa dele, ele não relaxou, ele não vendeu aquela fiança, aqueles homens saindo daquele lugar, mas agora ele tinha grande alegria porque ele estava vivo e porque ele tinha crido em Deus, não nos deuses, porque havia muitos deuses dos romanos, mas no verdadeiro e único Deus, que nós encontramos através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Por isso eu quero orar com você nessa manhã, porque Deus quer restaurar a sua vida, e na minha vida, na nossa vida, não importa, pode ser pastor, pode ser quem for, nós precisamos restaurar o lugar de oração. Muitos pastores estão se suicidando na nossa geração, lançaram até um livro agora. Por que os pastores se suicidam? Porque falta o lugar de oração. Às vezes ficamos envolvidos tanto com o trabalho, tanto com o que nós temos que fazer, e deixamos o lugar de oração, deixamos o lugar de louvor, deixamos o lugar que nós precisamos ouvir a palavra, porque todos nós somos homens, somos mulheres, somos falhos, e precisamos saber da onde que vem o nosso socorro e a nossa vitória. Por isso nessa manhã eu quero orar por você, porque Deus quer instituir um lugar de oração na sua vida. Eu e você temos que colocar isso como prioridade. Eu e você temos que acordar de madrugada. Eu e você temos que acordar mais cedo antes de trabalhar e saber que as nossas forças estão ali, que o Senhor vai guerrear nossas guerras, vai à frente, até mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer. Deus vai à frente. Eu lembro, meu irmão, quando eu fazia faculdade lá no NAEP, eu tinha uma bolsa porque eu nadava. Eu tinha meia bolsa porque eu nadava e representava a universidade, a cidade de Ribeirão Preto, em competições no Brasil. E aí então o que aconteceu, a gente na minha casa passamos por problemas e nós não conseguimos pagar aquela outra metade da bolsa, e tinha que ser renovada a matrícula. Mas para ser renovada a matrícula eu precisava acertar o que estava pendente, nem que eu parcelasse o que estivesse pendente, mas eu precisava acertar, só que eu não sabia disso. E aí então eu fui fazer a matrícula, e no dia que eu fui fazer a matrícula, sabe o que aconteceu? Eu fui fazer a matrícula no último dia. O computador saiu fora do ar. E eles tiveram que fazer a minha matrícula na mão. E aceitaram a minha matrícula. Eu não sabia disso. Mas eu cria que Deus ia deixar a porta aberta. As pessoas me perguntavam: você vai estudar? Sim, eu vou. Se assim for a vontade de Deus, eu vou continuar estudando. E para a glória de Deus eu terminei a faculdade sem parar, sem ter nenhuma interrupção. Aquilo que estava atrasado, depois a gente acertou de uma maneira que eles dividiram, que eles falaram assim: puxa, nunca fizemos isso para ninguém, mas fizemos para você. Aceitaram. Porque também a gente tem que acertar aquilo que a gente deve. Amém? Mas isso é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Pai, nessa manhã nós estamos aqui, porque aqui nós damos um lugar, nome de lugar de oração. E o Senhor está nos chamando nessa manhã para retornarmos para o lugar da oração, o lugar do louvor, o lugar da palavra, o lugar que nós ouvimos a Tua voz, meditamos, e que o Senhor guerreia nossas guerras, porque o Senhor é o Yahvé de Sabaoth, o
o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso das guerras, que vai à frente de nós, que destranca as portas de bronze e as trancas de ferro, que faz com que os nossos inimigos que vêm pelo caminho fujam por sete, que faz, Senhor, que aqueles que se levantam contra nós se levantam para ser destruídos, que faz com que nós tenhamos dupla honra. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor faz isso mediante também a nossa entrega total, a nossa dependência total de Ti. E muitas das vezes nós somos preguiçosos, ou nós estamos cansados, e acabamos deixando o lugar de oração. Por isso, nessa manhã, Senhor, o Senhor está nos chamando a cada um de nós, pelo Teu Santo Espírito, para nós colocarmos esse lugar como prioridade. O lugar do louvor, o lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar que o Senhor fala conosco, o lugar que o Senhor, ó Deus, tem intimidade conosco, e o lugar onde o Senhor, através daquele lugar, o Senhor vai agir nas nossas vidas. A palavra de Deus não diz que as trancas das prisões que prendiam Paulo e Silas foram abertas automaticamente só porque eles eram missionários enviados pelo Espírito Santo. Não, as portas da prisão abriram mediante uma resposta à graça de Deus, que eles louvavam o Senhor, glorificavam o Teu nome mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às cinzas, mesmo em meio à injustiça humana. Por isso, nessa manhã, Senhor, restaura, Senhor. O Senhor nos colocou como prioridade, o Senhor na cruz escolheu a gente como prioridade, e nós precisamos tomar a nossa própria cruz, negar a nós mesmos e amá-lo de todo o nosso coração, Senhor. Nós não podemos fazer isso, Senhor, sem a Tua graça, sem o Teu favor, sem a Tua bênção, sem a Tua ação. Mas nós precisamos responder a isso positivamente, porque o Senhor não nos controla. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós pedimos humildemente, nós nos prostramos nos nossos corações. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. Nós temos tempo para o WhatsApp, nós temos tempo para o Facebook, nós temos tempo para a TV, nós temos tempo para os filmes, nós temos tempo para comer, nós temos tempo, ó Deus, para trabalhar, nós temos tempo para ver vídeos no YouTube, gastarmos tanto tempo, e o lugar de oração está esquecido, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós batemos no peito e falamos: tem misericórdia de nós, nos ajuda a voltar e constituir esse lugar, porque o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer agir nas nossas vidas. Como o Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, será que Ele encontrará fé na terra? Quando Ele disse isso, foi depois de uma parábola de uma mulher que insistia dia e noite para que o juiz injusto julgasse a sua causa. E aí então Jesus disse: quanto mais o Senhor, que é infinitamente bom e justo, não atenderá aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite. Nós temos parado de clamar, nós temos desistido, Senhor. Nessa manhã, nós queremos mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês, se você quiser vir aqui na frente.